Zé, levanta o livro um pouquinho. Quero ler, quero ver se eu peço. Direto de Brasília, entrevista coletiva com o ex-ministro José Dirceu. Vocês que acompanham a página do PT na Câmara, do Facebook do PT na Câmara, nós estamos aqui no Sindicato de Bancários de Brasília, onde o ex-ministro José Dirceu vai dar uma entrevista coletiva neste momento, que vai falar do lançamento do seu novo livro, suas memórias. Vamos? Precisa som? Precisa. Bom dia a todos e a todas, minha gratidão pela presença. Estou aqui hoje acompanhado do meu editor Luiz Fernando Imediato, da Geração, para apresentar esse primeiro volume de minhas memórias. Agradeço a presença de todos e todas. Acredito que o livro fala por si mesmo, as memórias falam por si mesmo. Eu estou aqui hoje mais para responder as perguntas de vocês. Eu gostaria de ter lançado o livro em Brasília, em primeiro lugar, mas o recesso da Câmara e do Senado e a própria impressão do livro acabou me levando a transferir Brasília para o segundo turno para depois das eleições. Espero fazê-lo no segundo turno. A mesma coisa que São Paulo, uma vez que, apesar de mineiro de nascença, a minha vida política até pelo menos 2013, profissional, foi toda em São Paulo, no estado de São Paulo. Eu cheguei, inclusive, a ser candidato a governador. Fui deputado estadual e federal por 3 vezes por São Paulo. Apesar dos protestos de muitos amigos e amigas, eu não pude fazê-lo também, porque eu procurei um local para fazer, mas tanto atividades sindicais como atividades de comemoração, de aniversário da minha faculdade, universidade, me impediram de fazer. Espero, depois das eleições, fazer São Paulo e o sul do Brasil. Eu vou começar pelo Rio, dia 4, depois vou a Vitória, depois vou subir pelo litoral do Nordeste até Fortaleza, depois vou a Teresina, que é no interior do estado, no Rio, Paraíba, e irei a São Luís e Belém. Devo fazer depois Macapá, Palmas, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Belo Horizonte. Tudo um ônibus cedido amigavelmente pela minha editora, pelo senhor Luiz Fernando Imediato. Meu objetivo ao lançar esse livro também é um reencontro meu com os amigos, amigas, com todos aqueles que foram solidários comigo, me apoiaram, e com a militância do partido. Praticamente razão de ser da minha vida nos últimos 30, quase 40 anos. Faz 5 anos que eu não viajo pelo país. Eu estou preso praticamente desde 15 de novembro de 2013. Estive no regime semiaberto 4 meses, no aberto 10 meses, mas não podia sair de Brasília. Também estive em liberdade 1 ano e 1 mês por decisão da segunda turma do STF, mas também restrito a Brasília. Agora, na segunda decisão da segunda turma,
eu tenho a permissão de viajar pelo país, é que eu vou fazer, já fiz, já fui à Bahia, já fui em Tocantins, já fui ao Pará, eu farei com muita alegria e muito prazer. Espero ter saúde para fazê-lo de ônibus, percorrer todo o Brasil. Mas a alegria de reencontrar, do reencontro e de ver o país, conversar com os brasileiros e brasileiras, vale qualquer esforço. Então eu estou à disposição de vocês. Eu acho que é uma forma mais prática e mais objetiva, que o tempo, hoje em dia, na era digital, ele é muito curto para todos nós. Né? O som está baixo. Som. Melhorou? Precisa passar o microfone. Pode falar. Você está já para perguntar? Já. Falei demais. Bom dia. Eu queria aproveitar e saber como é que o senhor está analisando o cenário eleitoral com o ex-presidente Lula preso e se o senhor acha que o ex-prefeito Fernando Haddad tem realmente condições de substituir o ex-presidente Lula na chapa. Bem, a eleição apenas começou. Nós temos aí um deserto ainda para atravessar. Eu acredito que o Lula vence a eleição no primeiro turno. Tem grande chance, eu diria. E no segundo turno, todas as pesquisas indicam que venceria uma margem. Por isso que o impedimento dele se torna uma ignomia e uma infâmia. Porque, em um momento determinado, nós vamos ter que reavaliar essa questão da ficha limpa no Brasil. Porque cabe ao eleitor decidir se o cidadão pode ou não, deve ou não ser eleito. Não pode caber justiça. Nós já tivemos decisões da justiça mais ainda contraditórias, como, por exemplo, que um parlamentar pode se transferir para um partido se ele é perseguido ou se mudou o programa do partido. Ora, quem é que disse que um parlamentar está sendo perseguido? O TSE? A Justiça Eleitoral? Quem é que disse que mudou o programa de um partido? Vamos lembrar que essa questão da fidelidade partidária, que foi quase que uma campanha, em determinado momento, inclusive caçando vereadores, deputados, vocês se lembram disso? Manchete em todos os jornais, na televisão, nas rádios. Depois o próprio TSE e Supremo abriram completamente a fidelidade e não existe mais. Vamos lembrar que eles revogaram a cláusula de barreira, eles transformaram o tempo e o fundo partidário, que era 5% para todos os partidos, 95% proporcional ao voto, e 1/3 para todos os partidos, que deu origem a esse mercado de partidos, de venda de rádio, televisão e de apoios que nós temos hoje. Então, a ficha limpa é uma dessas decisões que o país precisa rever. Cabe ao cidadão, no voto, de forma soberana, decidir quem deve ser. A inegibilidade foi inventada pela ditadura como domicílio eleitoral, na eleição de 66. Para impedir a eleição da oposição no Rio e em Minas, que não adiantou nada. O Negrão de Lima foi eleito e Israel Preto foi eleito. Então, acho que o Lula tem o direito de ser candidato. E nós vamos, até o final, até o limite máximo, na justiça, defender esse direito. No caso do Lula ser impedido, que eu espero que não aconteça, o candidato Fernando Haddad tem condições, sim, de ir ao segundo turno. O segundo turno é uma outra eleição, é uma outra disputa. Nós temos condições de ganhar essa eleição. O legado do Lula, a memória que está viva na imensa maioria dos brasileiros sobre os seus 8 anos de governo, sabe? E a própria posição do PT hoje, na preferência do eleitor, indica que será de novo o partido mais votado para a Câmara. Então, acho que nós temos condições, sim, de disputar essa eleição para ganhar. Agora, a eleição, todos aqui nós sabemos, desde 82 não participamos, depende da economia, de fatos externos,
de disputa política na televisão, nas ruas, nas redes, de erros, acertos, da qualidade de cada candidato. Então, não adianta querer cantar a vitória agora. Estou apenas fazendo a análise de uma tendência que as próprias pesquisas indicam. A transferência de voto, nós teremos tempo suficiente para isso, porque tudo indica que a Justiça Eleitoral resolverá a questão legal, certo? A médio prazo, ou seja, o médio prazo é 7 de setembro, né? Vamos dizer 15 de setembro, certo? Porque nós estamos já entrando no mês de setembro. Então haverá tempo suficiente para que cada eleitor, cada eleitora do Lula tome conhecimento que Lula é Haddad e Haddad é Lula. Mas hoje o que nos interessa é Lula livre e Lula presidente. O Haddad está fazendo, aliás, esse papel ao percorrer, começou pelo Nordeste, demandando e reivindicando a liberdade de Lula e seu registro como candidato. Bom dia, Marcelo Figueiredo do Valor Econômico. Eu tenho duas perguntas para o senhor. Em relação ao papel do senhor na campanha, de que maneira o senhor vai atuar tanto na campanha do Lula quanto na campanha do Haddad, caso ele substitua o ex-presidente. E ontem a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que estaria avaliando seguir nessa luta com a justiça até o fim da eleição e não substituir o ex-presidente Lula pelo Haddad. Quero saber qual que é a avaliação do senhor sobre essa possibilidade. Eu não terei papel nenhum na campanha, na direção da campanha, na coordenação da campanha, porque eu não sou membro da direção do PT e não faço parte da coordenação. Eu vou, seria hipocrisia não dizer isso, eu vou atuar como cidadão, como um petista que tem uma história no partido, que tem audiência no partido e no país. Vou defender, como estou defendendo aqui, a candidatura do Lula e o seu direito de ser candidato, e vou defender que se vote no PT e no Lula. Só isso. Não tenho, nem pretendo mais voltar à direção do PT, certo? Ou participar de coordenações de campanha, certo? Acho que não é o meu papel mais, depois de quase 40 anos de militância no PT. Com relação à declaração da Gleisi, vou falar primeiro com ela e depois respondo. Eu quero saber dela, porque essa questão do timing, muitas vezes é subentendido, é mal entendido, perdão, e muitas vezes não fica claro nas declarações, né? Essas entrevistas de quebra-queixo, né? As entrevistas rápidas, que é natural que se dê, porque hoje tudo é rápido, né? Então eu prefiro consultá-la primeiro. O que está estabelecido até agora pelas decisões do próprio presidente Lula e do PT, certo? É que no caso do impedimento do Lula, o Haddad, como vice, assumiria a candidatura. Se há uma outra decisão, eu não tenho conhecimento dela. Vou consultá-la. Mas o senhor defendia Jacques Wagner, né? Em vez de Haddad. Eu e as pedras. Nós defendíamos, mas o natural, não sendo Jacques Wagner, é o Fernando Haddad. Até porque ele tem disposição, vontade, e já está demonstrando isso, certo? De ser o vice do Lula, e no caso do impedimento, que eu espero que não aconteça, eu repito que é uma infâmia, ignomia, ser o candidato. Agora, essa é uma questão que quem decidirá será a direção do PT, né? E o próprio Lula. Certo? Pode haver uma mudança? Pode. Eu não tenho elementos aqui para dizer que não haverá uma mudança. A minha intuição é que não haverá, mas isso não quer dizer que não possa haver. A declaração da Gleisi, se ela está no contexto mesmo, certo? Vai ser precisa analisá-la, porque muitas vezes é uma posição, né? E como o PT é um partido muito democrático, bastante democrático, onde o direito de expressão é absoluto, né? Os dirigentes expressam muitas vezes legitimamente, que é necessário isso no debate público, suas posições. Eu vou conversar com a presidente e me manifestarei em seguida sobre isso nas próprias redes. Bom dia, Igor, do SBT. Eu queria fazer 3 perguntas para o senhor, inicialmente a respeito da ficha limpa no de direito. O senhor é contra a ficha limpa? E por que seria contra?
Segundo, em relação ao livro do Senhor, eu vi que tem um intertítulo falado Erros e Acertos. De acordo com a trajetória política do senhor, eu queria saber quais são os principais erros e os principais acertos que o senhor teve. E a terceira pergunta é a respeito da nova política que tem sido defendida pelos candidatos, pelos presidenciáveis. Eles defendem uma nova política, mas são os mesmos candidatos, apresentando as mesmas propostas e tendo as mesmas falhas. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Eu sou contra a lei da ficha limpa, porque quem decide se alguém exerce um cargo público ou não eletivo é o eleitor. Isso em vários países do mundo, inclusive tidos como democráticos, é a lei, é a regra constitucional. A lei da ficha limpa é retroativa. No Brasil, a Constituição proíbe que as leis sejam retroativas, mas aí se fez um artifício. Não é uma pena, é uma condição para ser candidato. Lógico que isso é um sofisma. E até trânsito julgado, ninguém pode ser considerado culpado pela Constituição. Então, mais uma razão para ser contra a lei da ficha limpa. Então, minhas três razões são essas. Com relação a erros e acertos, é uma longa vida, né? São 53 anos que eu estou na atividade da luta política, social, cultural, desde 1965. O Congresso de Biúna, da maneira que nós fizemos, eu deixo isso claro, foi um erro. Agora, não era um absurdo, porque nós tínhamos feito 2 congressos, eu deixo isso claro também, em Belo Horizonte e em Vinhedo, em Valinhos, na verdade, antes. Então, não era assim um absurdo fazer, entendeu? Mas pelo número de participantes, 800, porque os outros eram 150, 160, cabiam num convento, que é muito mais seguro e confortável. O local foi um desastre escolhido, que eu só tomei conhecimento quando lá cheguei. Nós acertamos no movimento estudantil. Foi o movimento estudantil que colocou na rua a luta contra a ditadura, retomou as praças e as ruas dos tanques e da tropa de choque das forças públicas, hoje polícias militares. Fomos nós que abrimos a avenida para que todos os outros setores da sociedade se levantassem contra a ditadura militar. E o ato nacional número 5 foi decretado, não foi por causa da luta armada, foi porque transbordou para o movimento operário, a rebeldia estudantil, em greves e ocupações de fábricas e na criação de uma articulação nacional, MIA, Movimento Intersindical Anti-Arroxo, que confrontava a ditadura. E porque também setores que tinham dado o golpe de 64 romperam com a ditadura, criaram a Frente Ampla, iniciaram um processo de oposição parlamentar e extraparlamentar à ditadura. Então, o movimento estudantil, além disso, foi uma grande revolução de comportamento cultural. Então, a nossa luta, o movimento estudantil, apesar de ser de Biúna, o mesmo eu digo da luta da resistência armada contra a ditadura. Eu não faço autocrítica da opção pela resistência armada à ditadura. Eu faço autocrítica pela forma que nós a fizemos, né, e pela leitura equivocada que nós fizemos do momento político. Porque numa ditadura militar que assalta o poder pelas armas, né, e mantém o poder pelas armas, com tortura, assassinato, repressão, censura, perseguição aos artistas, perseguição aos intelectuais, né, e mais, demissões em massa nas empresas, perseguição e demissão em massa de servidores públicos, demissão e expulsão de 7 mil oficiais das Forças Armadas, e implanta, inclusive, uma conexão com outras ditaduras da América do Sul, né, que resultou na Operação Condor, em centenas de milhares de mortes, desaparecidos. É legítimo, e a ONU prevê isso, que você se levante em armas contra a tirania. Agora, outra questão é a forma que nós fizemos, o momento, né, que terminou como terminou, o que mostra que nós cometemos muitos erros. E assim sucessivamente, eu podia ficar falando aqui 1 hora, eu tenho bastante clareza dos erros que eu cometi na minha vida. E eu trato deles no livro, por isso que eu vou dar só esses 2 exemplos. Um é da luta política, né, de massas, como nós falávamos, e outro da luta armada. A nova política, o Boulos é a nova política, né? Ou não é a nova política o Boulos?
A nova política. E há centenas de milhares de candidatos, principalmente no PT, deputado estadual, federal, muitos a senador e governo, que são novos. Agora, o que interessa não é a nova política. Qual é essa nova política? O Amoedo é a velha política, não é a nova política. O Dória não é a nova política, é a velha política. A nova política é aquela política que, primeiro, tem aceitação popular, segundo, pretende resolver os problemas do país, preservando direitos sociais, trabalhistas, democracia, porque, de certa maneira, o Bolsonaro, apesar que é parlamentar, não sei quantos mandatos, né? Ele também é novo, porque ele assumiu publicamente o discurso que dezenas de políticos tinham medo de assumir. Era um discurso do ódio, da violência, do rancor, do preconceito. Ele assumiu. Então, acho que essa... Como? Não, é péssimo para o país, mas ele não tem... Acho que por um lado é péssimo, mas por outro lado é muito importante que fique claro isso. O pior é se ficasse escondido e aparecesse pela força uma hora, entendeu? É bom que seja pelo voto, que ele se submeta ao voto e respeite a democracia e a Constituição. Isso que é o mais importante. Quando o senhor fala em erros e acertos, a gente não pode deixar de... Vamos só seguir a lista. Desculpa, então eu mandar. Eu acho que eu vou até entrar um pouquinho nessa pergunta. Aqui é a Carolina do Jornal Destaque. São duas perguntas. A primeira é só para não cortar um pouco o assunto, né? O senhor estava falando dos erros e acertos, não quis adentrar muito nos erros mais recentes, queria só que você pudesse falar um pouco mais sobre os erros mais recentes. A segunda pergunta, a gente conversou com o deputado Paulo Pimenta na época da revisão desse ano, né? E ele comentou que não impactaria muito o partido, porque o senhor já estava afastado do partido há muito tempo. Não tem que você comentou? Paulo Pimenta. Sim. E aí eu gostaria só de saber o que você acha dessa declaração. Não, realmente eu estou totalmente afastado da direção do PT. Nesse sentido, no sentido da direção, não teve impacto nenhum, mas eu estou absolutamente fundido com a militância do PT. Eu respiro o ar que respira a militância do PT. Eu só estou aqui pelo apoio, solidariedade e defesa que a militância do PT generosamente me fez praticamente já que nós estamos há 13 anos nessa luta, né? Vamos lembrar que a denúncia do suposto mensalão, e vocês sabem como está terminando o autor dessa denúncia, foi feita em maio, junho de 2005. Nós estamos em setembro de 2018 praticamente. Então, no sentido que o Pimenta deu a declaração, é fato, mas não na vida real. O impacto no PT do mensalão e da Lava Jato é grande, mas o PT mudou. O PT é o único partido que está fazendo campanha com os recursos da legislação. É só ir nos bairros, nas periferias da cidade e ver como é que está se comprando um voto a R$100. É só andar pelo Brasil, porque às vezes nós vemos os ministros do TSE, do Supremo, falarem sobre a compra de voto. Não é o que está acontecendo na realidade. Então, o PT pagou um preço caro, mas aprendeu. E tudo indica que o eleitorado compreendeu as mudanças do PT, pela aceitação do PT, pela baixa rejeição do PT. É a mais baixa rejeição do PT na série histórica de pesquisas. É a mais alta avaliação, das maiores avaliações do PT. Os erros nossos recentes são muitos. Eu vou escrever no segundo volume. Eu vou falar de 2007 a 2015. Então você vai ter que esperar o segundo volume. Vocês sabem que eu mesmo assumi publicamente muitos erros. Eu digo sempre e eu repito, né? Quando nós compusemos o governo, nós fizemos o objetivo de fazer uma aliança, certo? Com o PMDB como um todo, como partido, certo? E fazer essa aliança em torno de alguns programas e alguns objetivos do governo que eram de interesse de governadores do PMDB e de bancadas na Câmara e no Senado. Programas estruturais, programas que faziam parte
dos nossos objetivos a médio prazo do governo. E o resultado final não foi esse. Foi o PMDB ficar fora do governo, depois em 2006, 2007 veio para o governo, depois do mensalão. E nós tivemos que fazer aliança com o PP, com o PTB, porque o PL e o PR já estava na aliança, porque o vice era José Alencar. E assim, muitos erros. O Caixa 2, evidentemente, certo? Foi um erro. O PT mesmo ter assumido como natural os altos custos de campanha, certo? Alguns dirão que Maroni é pragmática, mas era isso, era perder as eleições, certo? Mas eu acredito que hoje, revendo, o correto é o que nós estamos fazendo, né? Fazendo campanha com os recursos que a legislação nos deu. Por isso que os candidatos do PT têm poucos recursos, e isso está ficando público, né? Porque na hora de distribuir, né, pouco recurso, fica muito difícil e o debate acaba ficando público. Tem candidato recebendo 50 mil reais, 100 mil reais, 25 mil reais, porque é um fundo eleitoral, dá para fazer, né? E quem recebe mais, recebe menos de 1 milhão, sabe? E a campanha pode custar 2,5 milhões. Quando a Justiça Eleitoral, mudando o que a lei estabelece, permitiu que os candidatos possam financiar 100% da sua campanha com renda própria declarada na Receita, que é 10% da receita bruta, nós, pessoas físicas, podemos só doar 10% da receita bruta. Os candidatos podem financiar toda a sua campanha. Era 10% da campanha, 250 mil reais. Hoje é 2,5 milhões. Isso, no fundo, é permitir que as empresas façam doação, porque os candidatos têm recursos das empresas, né? Deles, né? Do lucro, do dividendo, ou de repasses antecipados que as empresas podem fazer. Vocês sabem que existe antecipação de lucro das empresas, ou de venda de ações. Então é algo, eu digo assim, a justiça eleitoral é a primeira a deformar o sistema político eleitoral brasileiro. Eu dei os exemplos aqui da cláusula de barreira, da fidelidade partidária, do fundo partidário, do fundo eleitoral, e agora autorizando os candidatos. Quer dizer, vocês estão percebendo que os candidatos ricos já estão financiando as suas campanhas, um dá 20 milhões, outro dá 10, outro dá 5. Então isso voltou ao financiamento empresarial, entendeu? Então, vejam bem quem dá o maior exemplo. Mas foi aprovado pelo Congresso, naquela atrapalhada lá com o tempo espetou, voltou, não foi a Justiça Eleitoral? Era 10%. O candidato só podia financiar 10%, 250 mil reais, aí, dependendo do senador. Atrapalhou, o Temer teve que... Mas a justiça devia, se a justiça é a primeira a fazer declarações contra o abuso do poder econômico, todos os ministros do TSE e do Supremo o fazem, não é? Não é verdade? Eles deviam estabelecer que não, que o candidato não pode autofinanciar sua campanha, porque se estabelece no Brasil que os ricos podem se eleger e que os pobres não podem se eleger. Ou o servidor público, o funcionário público, o profissional liberal, como se chamava antes, entendeu? O trabalhador, quem ganha de 1 a 10 salários mínimos, não pode se eleger. Essa é a verdade. Como 90% da população ganha isso, nós estamos perpetuando as elites no país. E vocês sabem que existe uma sintonia total com as elites hoje e a vantagem da maioria do povo. No caso do Lula é evidente nisso. E o próprio julgamento sobre o PT, entendeu? Que há uma coisa é a justiça tomando decisões e o próprio Congresso fazendo impeachment. Outra coisa é a vontade popular. Hoje aliás, tem um artigo hoje no jornal tratando dessa questão. Como é que há uma sintonia no país hoje? Nos jornais não. O Carlos Alberto escreve, acho que num site de Brasília, do Fernando Rodrigues, que eu li hoje cedo. Eu li rapidamente a imprensa hoje cedo. E por vício de origem, primeiro eu leio a Folha de São Paulo. Eu sou paulistano. Eu li muito o Estado de São Paulo, no livro eu conto durante toda a minha infância. Aliás, aprendi economia e política internacional no jornal Estado de São Paulo. Comecei a aprender. Que era muito melhor que é hoje. Era mais conservador, mas muito melhor. Porque nem sempre os jornais conservadores são péssimos jornais, né? Isso é uma bobagem. Como também escritores de direita, geralmente são geniais, né? Como o Vargas Llosa, como o Nelson Rodrigues, né? Para dar um exemplo brasileiro, um exemplo peruano espanhol, né? Ministro, bom dia. Eduardo Brito, do Jornal do Brasil. Eduardo Brito, do Jornal do Brasil. Ministro, na hipótese
uma vitória eleitoral do PT, particularmente na hipótese de fazer realmente uma grande bancada no Congresso, qual é o PT que vai chegar? Vai ser o PT da Cartas Brasileiras ou vai ser o PT com a faca nos dentes? O Brasil sabe que nós não somos um partido de mágoas, ressentimentos, perseguições, exclusões por questões ideológicas. Ao contrário que fizeram conosco, porque nós fomos cuspidos, espancados nas ruas e a nossa bandeira foi rasgada e nós fomos expulsos de todos os ambientes onde predominava a classe média conservadora e elite do país. Vocês sabem disso, faz parte da história do Brasil. Nós não pregamos o ódio e a violência nunca. Nós pregamos a defesa de interesses sociais, políticos, ao limite. O nosso limite é a Constituição, é a lei. E o governo do Lula e o governo da Dilma respeitaram a Constituição e a lei. O PT que vai chegar é o PT da carta que o Lula escreveu dia 15 de agosto para a manifestação que levou ao registro dele no TSE. Eu, inclusive, disse a alguns dirigentes do PT que esse é o nosso rumo, o nosso guia, inclusive para o programa de rádio e televisão, inclusive para os discursos. Ali estão os compromissos do Lula. O Lula não mudou. Ele mudou no sentido que o Brasil mudou e o mundo mudou. O mundo de hoje não tem nada a ver com o mundo de 2003. A China não jogava esse papel. O Trump e a política dos Estados Unidos não era que é hoje. O Brasil enfrentava problemas, mas hoje são problemas, alguns que foram resolvidos, mas agravados os outros. Né? Os problemas brasileiros hoje são estruturais. Sem reforma tributária e do sistema bancário e financeiro, não tem como resolver o problema da dívida pública, nem do déficit público. Não tem como financiar o Estado de bem-estar social que está sendo desmontado, que nós temos. E para fazer reforma tributária, além da política institucional, administrativa que precisa, e para fazer reforma bancária e fiscal, porque o problema do juro é gravíssimo no Brasil, como o problema da pirâmide invertida tributária no Brasil, a propriedade, a riqueza e a renda não pagam imposto no Brasil. Quem paga imposto no Brasil é o consumo e o salário. Isso tem que ser, essa revolução foi feita no século XIX na Europa. Reforma agrária, reforma política e reforma tributária, que deu condições para o capitalismo europeu ser o que ele é, também por causa da Revolução Russa e do socialismo. Então eu acredito que nós temos um programa que é sim um programa radical e precisa, a maioria no parlamento tem que ser combinado com uma grande pressão popular e não nos critique por pressão popular, por cercar o Congresso Nacional com manifestações, porque foi isso que fizeram conosco, no governo da Dilma. Quase assaltaram o Congresso numa noite, vocês lembram? E manifestações de 6, 7 milhões de pessoas em todo o país que exigiam o impeachment dela e levaram o impeachment dela, coinestado pelo Supremo e pela maioria da Câmara e do Senado. Então, é legítimo, sim, criar um grande movimento de pressão sobre o Congresso e sobre o Judiciário para fazer as reformas que o Brasil precisa, quem legitimamente receber do povo esse mandato. E eles fizeram sem esta legitimidade, estavam na oposição, tinham perdido a eleição. E levaram a um golpe de Estado, parlamentar, judicial, mas um golpe de Estado. Então eu acredito que é nesse sentido que a palavra radical nossa deve ser tomada. Reformas que o país precisa. Outros preferem outro tipo de reforma, privatizar todas as empresas, cortar os gastos públicos, quer dizer, praticamente colocar a míngua, a saúde, a educação, a assistência social, a previdência. Nós preferimos o outro, porque se as elites brasileiras têm interesse nacional em levar o Brasil a uma reconciliação, levar o Brasil ao desenvolvimento, elas têm que abrir mão dos seus privilégios. Não existe privilégio só no serviço público, ou só na aposentadoria de determinados setores do judiciário, ou do judiciário como um todo. Existem imensos privilégios tributários às altas classes médias e para as elites do país. E essa questão do juro é uma coisa escandalosa, vergonhosa para o Brasil. Nenhum país do mundo hoje paga juro positivo na dívida pública. Nenhum país do mundo tem spread bancário de 28%, 32%. Nenhum país da América Latina tem isso. É uma apropriação da renda nacional evidente, grandiosa, pelo sistema bancário financeiro, pelos rentistas, que são alguns, não chega a 10 milhões de brasileiros, da imensa maioria das empresas, das famílias e das pessoas que compram uma geladeira e pagam quase duas, financiam qualquer
bem durável, certo? E paga quase 1/3 a mais, quase a metade a mais. E essa apropriação da renda que coloca o país nesse impasse, porque não há investimento, a poupança não é transformada em investimento, nem em consumo, fica entesourada. Porque não é à toa que nós temos uma dívida pública de 3,75 trilhões de reais. E se paga 400, 500 bilhões de juros. 350 bilhões de juros, pagado o déficit da Previdência e o déficit público que nós temos hoje. Como é que pode pagar esse juro no Brasil? Como é que pode se cobrar esse juro das empresas, das pessoas e das famílias? Então, nesse sentido, é um programa assim, eu não diria com a faca no dente, porque essa expressão é uma expressão praticamente de confronto aberto, né? Ou seja, é a continuidade da política por outros meios, né? Não, nós vamos fazer política como ela foi feita pelos nossos adversários e opositores. É assim que nós vamos fazer. Espero, pelo menos, se perguntarem a minha opinião, se eu puder ter influência nas decisões. O ministro Hilda Cavalcante. Hilda Cavalcante, da Rede Brasil Atual. Eu tenho duas perguntas. Uma é que o senhor falou em erros e acertos, logo na pergunta anterior, em que o senhor citou logo quando ele falou no governo, vocês se preocuparam em fazer uma coligação com alguns partidos, para fazer um novo governo e tal, e terminou dando errado no que a gente viu, resultou. Hoje, nas eleições dos estados, muita gente que apoiou o impeachment está se coligando com candidatos do PT. Isso não seria um novo erro que o PT vem cometendo? Isso não é uma preocupação para vocês? Aliança no Brasil é necessária. Quem fala o contrário, os tucanos ficaram nos criticando por causa da coalizão, né? Presidencialista, o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deitou falação sobre isso e o Alckmin se aliou com o Centrão. O problema não é esse. Qual é o programa que vai prevalecer? O do PSDB ou do Centrão? Qual é a diretriz política que vai prevalecer nos estados? Do PT ou dos aliados? Porque da forma, ou se faz uma reforma política institucional no Brasil, porque o Brasil tem dois caminhos. Ou o caminho norte-americano, então vamos liberar para as empresas públicas, vamos liberar para os lobbies, certo? Vamos liberar para as doações, porque nos Estados Unidos, para fugir da legislação, se criou um comitê, se permitiu pela Suprema Corte a criação de comitês em defesa de temas, entendeu? Que acaba financiando deputados a favor daquele tema. Então, o Comitê Anti-Aborto recebeu 100 milhões de dólares. Então, nos Estados Unidos, ou o modelo de alguns países europeus, onde predomina o financiamento público, e a voto em lista, ou distrital, isso proporcional. Porque no Brasil querem inventar ou distritão, que é o fim dos partidos, é o império do dinheiro. Todos vocês que são jornalistas sabem disso, conhecem como é que funciona a eleição de deputado e vereador no Brasil. Ou, se não é a predominância do distritão, é o distrital misto sem ser proporcional. Porque o que é o voto distrital misto proporcional? Você vota duas vezes, uma na lista partidária e uma no distrito. Se divide no estado pelo número de deputados que tem. Lógico que em algum distrito vai eleger 2 estaduais, né? Você vai dividir pelo número de deputados na Câmara dos Deputados. Certo? E você vota numa lista. Agora, calcula o número de deputados que o partido elegeu pela lista. O voto distrital não conta, entendeu? Conta o deputado eleito. Se você tem o direito a 8 deputados, elegeu 3 distritais, você tem só 5 na lista. Aí dizem o seguinte: esse debate nunca é feito com tempo nos meios de comunicação. Acusa-se, não, mas os partidos vão decidir quem é candidato. E hoje, quem é que decide quem é candidato? Alguém aqui acha que alguém é candidato em algum partido? Com exceção do PT, que se vota nos encontros a lista de candidatos e que tem 10% tem o direito de ter 10% de candidato. E se for organizar a lista, quem tem 30% tem o primeiro, o terceiro, o sexto e o nono. É só colocar na lei que vota pelos filiados quem são os candidatos da lista. Sabe acontecer isso? Os partidos vão ter 15, 20 milhões de filiados, em vez de ter 5, 7, 8, como tem no Brasil hoje no máximo. Como acontece nas primárias dos Estados Unidos. Eu, inclusive, vocês se lembram, teve um momento determinado que eu estava na presidência do PT, eu cheguei a eventual proposta que na eleição direta do PT, o cidadão pudesse votar também, não só o filiado. Quase fui espancado. Mas eu falei, será que não é o caso do PT, que é um partido que tem tanta base social, né? Porque o PT tem,
prova que ele sobreviveu. Né? E sobreviveu com a generosidade da militância e dos eleitores, porque erros nós cometemos, muitos, né? Todos sabem, entendeu? Então, ou se faz essa reforma, porque querem o voto distrital como na Grã-Bretanha, mas no Brasil não cabe, ou como no norte-americano, entendeu? No Brasil não cabe a pluralidade brasileira, cultural, política, social, regional. O Brasil primeiro, o Brasil é um país municipalista, é muito importante a cidade. Tancredo Neves, que era mineiro como eu, desconfiava de todo mineiro que falava: não, nunca mais voltei da minha cidade, não tenho mais relação nenhuma com a minha família, nem com a minha cidade. Ele falava: não confie nesse cidadão. Quem renuncia à sua raiz, à sua origem. Nós somos um país que a cidade, a vida, Franco Montoro falava sempre: ô Zé, foi meu professor, alguém nasce no Estado e no Brasil? Ele falava: por isso que eu sou municipalista, todos nós nascemos numa cidade. Então esse problema no Brasil, o Brasil é uma federação da coisa. Eu tive no Pará, agora em Bragança, tive em Ilhéus, tive em Palmas e Tocantins, tive em Capanema. Eu passei em todas as cidades vindo para Brasília, da Bahia, fui parando. O Brasil é muito diferente, muito plural. Quando não se respeita a diversidade e o pluralismo no Brasil, se quebra a cara. O Brasil é isso. O Brasil, que nossos pais, nossas avós criaram. Ele é isso, o Brasil. Queiramos ou não, ele é esse imenso e grande país, é um dos principais países do mundo, porque nós subestimamos o que é o Brasil. O Brasil não só é um país, uma nação, como uma civilização nos trópicos. Nós temos um diferencial muito grande na toda a nossa história. E somos uma potência econômica, de recursos naturais, geográfica. Não somos qualquer coisa no mundo. Então, se queremos mudar, temos que fazer essa reforma política. O Congresso não quer. Vocês lembram que no mensalão Lula apresentou, o Tarso Genro, o Márcio Tomás Vaz fizeram uma romaria, todas as entidades da sociedade civil, empresariais, religiosas, profissionais, tudo apresentaram uma proposta. E a Dilma pediu uma constituinte exclusiva. Aí ela depois acusa o PT. E vocês, jornalistas que cobrem a Câmara, sabem que o Henrique Fontana chegou ao limite de concessão da parte do PT para tentar aprovar uma reforma política. Todos se lembram disso. E o Henrique Fontana fez concessões enormes, de acordo com o acordo da bancada e da executiva do PT, para tentar aprovar uma reforma que melhorasse o sistema político da. Nós não conseguimos os interesses. Aí o PT não pode se renunciar e falar: não vou participar, entendeu? Fizeram essa reforma, o PT vai participar. Agora, não é, essa forma de eleição no Brasil é uma loucura. Cada candidato tem uma campanha. Não existe isso no mundo. São milhares de campanhas. No mundo é campanha para governador, presidente, senador, lista partidária ou voto distrital misto. Não tem isso. O custo disso, vocês imaginam quanto vai se gastar nessa campanha? Fazem ideia? O que vai ser a compra de voto e o caixa 2 nessa eleição? É assustador já. É só andar pelo país. Os jornais, as televisões, as revistas podem ir nos bairros e começar a fazer. Então, para encontrar R$100 o voto. Os candidatos nossos já estão desesperados, reclamando que chega num bairro e já compraram os votos tudo. Então, é dinheiro para todo lado. Sabe de onde vem esse dinheiro? É só analisar como é que funciona o orçamento da União. Ministro, Marina Dias, da Folha de São Paulo. O senhor disse que já está decidido que, se acontecer o impedimento do ex-presidente Lula, o Fernando Haddad assume a cabeça de chapa. Já é consenso dentro do PT, claro que é falado nos bastidores, mas que o presidente não vai conseguir, o presidente Lula não vai conseguir ser candidato. O Haddad e aliados dele querem que essa oficialização da candidatura seja feita logo, porque tem medo que não haja tempo para transferência de voto. Porque é a melhor estratégia para o PT, mesmo com essa consciência e com essa pressão dos aliados do Haddad, manter o discurso de que o Lula é o candidato. O Lula não é candidato por vontade própria, ele é candidato porque ele tem o apoio da maioria do eleitorado para se eleger talvez no primeiro turno, porque agora querem se atribuir ao Lula um poder ditatorial, monárquico, autocrático. O Lula não está se impondo. É unânime no PT que o Lula, cada partido tem o direito de apresentar um candidato, né? Essa é a regra número 1 da democracia brasileira. E o PT, por unanimidade, quer que o Lula seja esse candidato, mesmo com a decisão que nós consideramos ilegítima e ilegal e inconstitucional
de impedi-lo por condenação na segunda instância, sem entrar no mérito da condenação, que também, sem provas, totalmente condenação sumária de exceção e política. Então, primeiro isso. Segundo, o timing é muito... nós podemos ter uma margem de acerto para esse... Qual seria o melhor timing? Infelizmente, nós não podemos escolher isso, é a justiça que decide. O que nós não podemos é abrir mão da candidatura do Lula, porque nós precisamos ter mais votos. Bem, precisamos... Quem afirma isso? É certeza, segurança? Claro que não. Eu digo, a margem de probabilidade de transferência ser total, não dos 100% de votos, ser total daquilo que pode ser transferido, que nós não sabemos ainda quanto, 20, 30 dias é mais do que suficiente, com rádio e televisão, com as redes, com a campanha nas ruas, entendeu? A justiça decidirá antes de 17 de setembro, que é o prazo imperativo, entendeu? Talvez decida até antes. Então, acho que essa questão está resolvida, é a justiça que resolve, não somos nós. Agora, nós não vamos abrir. Eu, pelo menos, não concordaria em abrir mão da candidatura, a não ser que o Lula abrisse, que não é o caso, por tudo que ele tem escrito, por tudo que ele tem transmitido para interlocutores, não é essa a posição dele. Ele não só está indignado, certo? Como reivindica o direito de ser candidato e não aceita que ele seja impedido por uma decisão judicial. Então, eu acredito que pode haver setores do PT, setores mesmo que estão junto com... Não é a posição do Haddad, porque pelo menos a minha nunca me disse isso, nem tem dito nas ruas e para a sociedade pelos meios de comunicação. Ele tem dito que ele está lá para defender a candidatura do Lula. Que ele será o candidato, se o Lula for impedido, se essa ignomia, repito, acontecer, é a tendência imensamente majoritária no PT, é a vontade expressa já da imensa maioria do PT. Sempre tem alguns setores que têm outras estratégias, mas são minoritárias no PT. São quase inexpressivas hoje, na direção e na militância do PT e entre os filiados. Eu acho que também na base social do PT. Lauriberto Brasil, do Poder 360. Qual vai ser o papel do PCdoB nessa campanha? O PT já declarou que, independente de Lula ou Haddad ser candidato, o Manuela Dávila vai entrar como vice na chapa. Vai entrar para destaque na campanha. Agora, nessas últimas viagens, ela tem ido separadamente com o Haddad. Acho que ela acompanhou só com ele em Alagoas ou na Bahia, majoritariamente, a maioria das viagens tem sido feitas pelo Haddad e o PT tem divulgado muito a candidatura do Haddad. Quanto a Manuela Dávila, por que não tem... Eu não tenho informado, eu não posso te responder essa pergunta, porque como eu não estou na coordenação da direção do PT, posso me informar. Mas, pela experiência que nós temos de eleições desde 82, eu acho que a divisão é para fazer campanha, duas campanhas, porque ela tem feito campanha também. Acredito que a razão seja essa. Não seja a escolha da Manuela como vice do Lula, certo? No PT teve acordo. E o PT demandou isso, inclusive, junto ao presidente Lula, que fosse a Manuela a vice. Entendeu? A aliança com o PCdoB foi importante, inclusive porque ela teve influência na posição do PSB de neutralidade, que no fundo é uma neutralidade com Lula na imensa maioria dos estados importantes. Uma parcela importantíssima, principalmente dos governadores do Nordeste, porque os governadores do Nordeste apoiar o Lula em bloco é muito importante nessa eleição. E essa postura nossa de chegar a um acordo com o PSD, mesmo com a neutralidade, que eu quero dizer que a neutralidade com o Lula, teve uma importância, teve um papel importante o PCdoB. Então, eu acho que uma aliança do PT com o PCdoB e informal com o PSB é fundamental, inclusive para sinalizar no segundo turno uma aliança da centro-esquerda, entendeu? Porque não foi possível uma aliança com o PDT e o Ciro Gomes, que é uma candidatura legítima do nosso campo, né? Mas será no segundo turno, tenho certeza. E a candidatura do Ciro não é uma candidatura fora do nosso campo. Basta ver os pontos do programa dele que ele tem levantado. Entendeu? Eu não vejo como uma candidatura, certo, que esteja fora
do que nós precisamos para governar o Brasil, o básico que nós precisamos para governar o Brasil. Do meu livro, que é o mais vendido já na Amazon, espero que seja o mais vendido em algumas semanas, para me ter, vamos dizer assim, um empurrão para começar a escrever o segundo, que eu já reuni todo o material, já fiz as pesquisas, porque agora eu posso entrevistar pessoas, né? Eu posso consultar a internet, né? que é um passo fantástico para escrever, né? Que eu espero escrever logo no começo do ano. Porque até o final do ano eu vou fazer esses lançamentos nos estados, e depois nós vamos chegar já no final do ano, que espero estar com a família depois de muitos anos. Zé, você podia falar das condições então difíceis com que você escreveu esse livro, né? A mão, a cela, sem mesa, sem nada. Agora o segundo volume, eu suponho que vai ser mais fácil. De qualquer maneira, eu vou escrever o segundo volume, porque eu já estou pesquisando e relendo o material, mas o primeiro realmente foi, eu descrevo isso, o primeiro foi um antídoto, né? Em vez de tomar a medicação, foi um remédio contra a solidão, contra a depressão pós-visita. Sábado e domingo na cadeia sempre mais difícil, até porque durante a semana eu trabalhava na biblioteca. E durante a semana você desce para tomar banho de sol. O sábado e domingo sempre vem a lembrança da família, dos filhos, dos amigos, né? E eu falei, não, eu vou escrever. E comecei a escrever. Nós fazemos almoços coletivos sábado e domingo, porque a família leva comida na sexta-feira, porque fora disso você come a marmita, que é honesta. Igual de quartel, igual de pensão, de colégio interno, marmita. Todo mundo sabe como é que é. Você tem que se acostumando com ela. O meu critério sempre foi o seguinte: quando eu chego numa prisão, porque já que eu já fui em várias, eu olho os presos. Se eles estão bem, é porque estão comendo, né? Estão tomando banho de sol, estão comendo. Se eles estão no estado já, né, anêmicos, doentes, é porque aquilo é uma prisão, né? É um calabouço medieval, né? As prisões no Brasil são muito degradantes, né? As condições de salubridade são de lotação, a falta de oportunidade de trabalhar e estudar é o mais grave problema do sistema penitenciário. Porque se todos os presos trabalhassem e estudassem, que é de lei, nós não teríamos essa situação nos presídios brasileiros. Olha, é difícil, porque falar é fácil. Acho que diagnóstico todos têm. E também soluções todos têm para o sistema penitenciário. A gente tem um custo. Agora, esse custo podia ser minorado muito, porque vamos imaginar que 500 mil presos trabalhassem, porque muitos presos não têm condições de trabalhar. Vamos supor que 500 mil trabalhassem. O que eles estariam produzindo? Móveis escolares, material esportivo para as escolas, alimento para os próprios presídios, material, uniformes escolares e mais. Poderiam estar trabalhando, porque há experiência em muitos países que são... Aqui em Brasília tem uma experiência de fábricas de confecção, de construção civil, de metalurgia leve, tem N fábricas. A legislação permite que haja convênios entre o Estado e empresas privadas. Isso mesmo acontece com o semiaberto. No Brasil, dezenas de milhares, acho que passa de uma centena, talvez mais, de presos estão no regime semiaberto e não têm emprego, que é uma responsabilidade do Estado. Por isso que alguns ministros do Supremo, o próprio ministro Gilmar Mendes, e até diretores do Departamento Penitenciário de Estados, como o do Paraná, já defenderam que o semiaberto, se o Estado não dá trabalho, põe o tornozeleiro e manda para casa. Lógico que não são todos, para isso existe a ficha criminológica. Cada preso tem um histórico. Você sabe quem é esse preso, você sabe onde pô-lo. Os presos não são colocados na mesma galeria, na mesma ala, ou não devem, na mesma cela. Eles devem ser separados pelo passado dele, né? Por que ele está preso, né? E pelo exame também psicológico dele, psiquiátrico dele, e pelo conhecimento da família dele, do meio social dele. E é ameaça grave, violência, é homicídio, é latrocínio, é crime sexual, é pedofilia, entendeu? É crime chamado crime de colarinho branco, entendeu? E mais, o Brasil está numa tendência contra a tendência mundial, que é aumentar as penas, aumentar o encarceramento.
e outro não agrave. Mais da metade dos presos que cumprem pena por narcotráfico não são traficantes, são usuários, ou são usuários que, ao não poder pagar a droga, foram obrigados a servir de mula, e outros nomes que usam, certo? E foram presos, são condenados a 12, 16 anos de prisão, e tem profissão, tem família, tem renda, entendeu? Você encontra ele preso, ela vai ficar 6, porque é crime hediondo, né? Vai ficar 2/5 preso da pena, entendeu? Aí você olha e fala, qual o sentido disso? Sem fazer nada, no pátio o dia todo. Aí o PCC, quando você acrescenta isso, as condições que vocês veem, conhecem, vocês são jornalistas, das cadeias no norte e no nordeste, entendeu? Que são verdadeiras, aquilo é uma coisa, aquilo nem Dante descreveu o inferno, entendeu? Porque é a descrição de Dante do inferno, entendeu? E ali o crime, porque às vezes eu vejo uma perseguição implacável a nós por problemas de comida, né? Gente, o problema da cadeia são os fuzis que estão dentro da cadeia, as armas, os celulares, as drogas, os plásticos explosivos, entendeu? Como é que eles explodem as penitenciárias para sair, entendeu? O problema não é se o preso recebe, em vez de 6 frutas, 12, entendeu? Se o preso pode comprar na cantina sorvete ou pode comprar refrigerante, por que não? Se a família dá R$100 para ele, se tem a cantina. Por que o preso tem que passar fome? É para o preso passar fome, viver de maneira insalubre? É para o preso ser violentado? É para o preso não trabalhar? Então depois não reclame do crescimento do PCC. Não reclame que o crime cresce. Não estou dizendo que isso é a causa. Nem estou dizendo que não se deva combater o PCC e o crime. Agora, então, na cadeia escrever é uma libertação. Ler na cadeia é uma libertação. Eu fiquei na biblioteca mais de um ano. Eu recebi os presos na biblioteca. Convivi com as professoras dedicadas, dando aula de primeiro e segundo grau, alfabetização, fazendo cursos, esses cursos pela internet, do Pronatec, do Senai, né? Os cursos que existem. A dedicação dela, o esforço dela para recuperar os presos. Então, eu digo para vocês, 80% dos presos são recuperáveis, desde que haja um outro sistema penitenciário. Eu vou escrever sobre isso ainda, um livro só sobre a questão penitenciária, só por minha experiência na cadeia. Mas adianta para a gente, ministro. Estou tomando. O que mais lhe surpreendeu lá? Dos pontos de vista, as pessoas que estiveram próximo do senhor, políticos e tal, que lhe surpreendeu com uma atitude positiva? Não, em geral, assim, vamos dizer assim, quem estava preso por razões políticas, né, que estavam na Lava Jato, não tive nenhuma, todos eles, convivência muito simples, fácil, todos procuravam estudar, trabalhar, certo? Todos conseguiram enfrentar e superar bem a prisão, certo? Todos solidários entre si, e os presos em geral são solidários entre si, porque ali não tem preso melhor. A pior coisa é você chegar numa prisão e querer ser melhor que os outros. Acabou. O preso não te respeita mais. Ou você achar que você é inocente, eles são culpados, então. Ali todo mundo é inocente, não tem preso que fala que é culpado. Essa história. Então, todos que estavam presos conosco lá, cada um tem sua personalidade, uns são mais reservados, né? Outros têm costumes, fazer ginástica 6 horas por dia, outros de ler 6, alguns de jogar xadrez o dia todo, cada um tem seu, né? Outros gostam de conversar, outros gostam de cozinhar quando pode, tem determinados locais que te permite que você cozinhe, né? Que é preso de bom comportamento, é primário, entendeu? É preso que não teve ameaça grave, né? Não teve violência, então é permitido, como tem televisão nas celas, na imensa maioria das celas, dos presos que, pelas condições, pelos antecedentes, pode ter, tem. Essa ideia de tirar a televisão do preso, tirar a cama do preso, pôr o preso, que muitos defendem, muitas vezes na própria mídia se escreve defendendo isso, é o caminho da tragédia para o Brasil, da barbárie e da tragédia. Nós temos que cancelar esse problema. Senão daqui a pouquinho nós vamos estar com 2 milhões de presos. Porque do jeito que nós temos, se for cumprir todos os mandatos de prisão, gente... O déficit hoje é de 500 mil pessoas. Então, isso é um problema grave, precisa ser enfrentado. Agora, qual é o nosso problema hoje? Não há recurso para a saúde e para a educação. Então, a sociedade também, entendeu? Por isso que às vezes se alimenta muito essa coisa que o preso tem que morrer. Entendeu? Bandido bom é bandido morto, entendeu? Por causa das carências que tem no país.
Mas vamos lembrar que tem 1 milhão de famílias atrás desses presos, entendeu? E que esses presos vêm de uma comunidade, vêm de um bairro, entendeu? Eles têm uma história, não é assim. É preciso olhar, ter um outro olhar para isso. E aí há estudos hoje, vocês conhecem, no Rio de Janeiro, tem vários observatórios, vários centros de pesquisa, vários sociólogos, pessoas, né, que são competentes para isso, sabem muito mais do que eu quais são as soluções. Eu só estou dando a minha opinião como ex-preso. E eu escrevi o livro realmente quase sem luz, luz muito fraca, sentado numa cama, mas eu estava com a determinação de escrever, com uma caneta e a mesma folha de papel. Então, tá, os originais estão com o Luiz Fernando Imediato, que até publicou 2 páginas. Depois que eu fui digitar isso, quando eu estava já em liberdade, e revisar, corrigir erros, que é natural, que é erros de português, de concordância, né, que sempre acontece, ainda que eu tomava um cuidado, reli a página, eu sempre passo, até porque a minha letra é muito ruim. Minha filha de 8 anos está se alfabetizando e fala, mas que letra ruim, pai. Você imagina que minha letra a dela está começando a se transformar numa caligrafia. Então mas acho que foi, para mim, foi talvez a coisa mais importante que eu fiz. Foi ter escrito essas memórias, que eu devia para mim mesmo, e principalmente para minha filha, que tem 8 anos. Porque meus filhos cresceram no PT. E as mães sempre diziam, vão ficar contra o PT, viu, que você só leva os filhos para a reunião, que era um risco mesmo. Mas felizmente eu pude ter todo tipo de vida intensa com meus filhos no pouco tempo que eu ficava com eles. E o Zeca é deputado federal, tudo. E a Joana é neta de comunista, a mãe é de esquerda. Então, meus filhos... Agora, a Maria Antônia não, ela tem 5 anos que eu fui preso. Então, ela precisa saber por mim. E que também os jovens hoje saibam por mim a minha história. Eu vou chegar no mensalão, vou chegar na Lava Jato. Eu já falei de público em vários locais, sabe? Que eu sei dos erros que eu cometi. Agora, eu falei também para o juiz que me condenou, não me condene pelo que eu não fiz, me condene pelo que eu fiz. Eu fui condenado basicamente pelo que eu não fiz, não pelo que eu fiz. Pelo que eu fiz não é corrupção, não é lavagem. Eu deixei isso muito claro quando eu apresentei, quando eu fui depor. Estou falando do primeiro processo. O segundo processo, se alguém quiser ler, é kafkiano. Eu não sei porque fui denunciado, não sei porque eu fui processado, não sei porque eu fui condenado na primeira instância e agora está na segunda instância, que é o famoso processo da Apollo. Que absolveram a empresa, a Petrobras disse que a licitação foi lícita, sem fraude, absolveram a empresa, ganharam a licitação, absolveram o consultor que recebeu, disse que o dinheiro dele é legal, ele disse, sem provar que me repassou por 113 voos, que eu já provei que não existe isso, mas eu fui condenado por lavagem e corrupção, mas ele foi absolvido, o dinheiro é legal, então como é que pode? Mas pode, eu estou condenado. Como eu fui condenado assim, pelo público, porque eu ganhei 40 milhões de reais. Quando eu faturei 10 milhões, em 10 anos, 40 milhões, e ganhei o que se ganha qualquer construtor, 40, 50 mil reais por mês, 5, 6 milhões, paguei todos os impostos. Mas o que saiu e ficou é que eu tinha ganho 40 milhões. Aí muita gente dentro do PT, inclusive, me acusou de ter usado a minha militância no PT, minha passagem no governo, para ganhar 40 milhões. Né? Eu sei, todo mundo sabe a situação que eu vivo hoje. Eu vivo uma aposentadoria de 6 mil reais livre. Não tenho nada. Né? Nada. Ministro, uma última pergunta, que é mais uma coisa pessoal, até pode um pouquinho do contexto, dentro do contexto. Como se sentiu o cidadão José Dirceu no dia daquela confusão da decretação da prisão de Lula, no lamento do sindicato de São Bernardo, o sindicato dos metalúrgicos, aquela confusão, chega a polícia, não pode sair, o senhor acompanhando o fim de longe. Como se sentiu o político José Dirceu, o cidadão, nesse momento? Eu me acostumei já a ficar longe do som, né? Da emoção dos acontecimentos e na presença. Eu fui à marcha agora do dia 15. Eu caminhei do ginásio. Wilson Nelson. Eu sempre ponho Nelson Ned, não sei porquê. Porque o Nelson Ned, sabe que um dos cantores mais famosos em Cuba e na América do Sul é o Nelson Ned. Né? E eu caminhei até Ulisses Guimarães. Porque. Como? Até o Brasil 21. Ah, o Brasil 21. Está me corrigindo porque o Fernando estava comigo.
fiz a gentileza de me levar e de depois me levar em casa. Não fui até a TSE porque considerei que não era o caso, né, de eu ir até o TSE. De certa maneira, apesar de tudo, em respeito à justiça, apesar de tudo. Porque eu já disse também que eu cumpri minha pena do mensalão, apesar de considerá-la absolutamente sem provas, e cumpri minha pena também, e estou seguindo, porque um dia desses um cidadão me interpelou na rua, e eu falei para ele: eu tenho o mesmo direito que você tem de estar aqui na rua, livre, me interpelando, porque quem me dá esse direito é a Constituição, foi o Supremo Tribunal Federal. Então eu te respeito e você me respeite. E quando a Justiça me condenou, eu cumpri a pena. Então agora você me respeite, porque eu estou em liberdade por decisão. Se não é para obedecer o Supremo Tribunal Federal, então, meu caro, vamos às vias de fato nós dois aqui, né? Agora, se é para respeitar a Constituição e a lei, você tem que me respeitar. Porque quem decidiu que eu fique em liberdade foi a mesma justiça que me condenou. Se vale a condenação, vale também a decisão que eu tenho direito à liberdade. Senão nós vamos viver num país, porque no Brasil agora tem essa mania, só vale se for para condenar, não vale para inocentar, não vale para dar habeas corpus, porque a Constituição é claro. O que persistiu das conduções coercitivas totalmente ilegais demorou muito para a Suprema Corte declarar que aquilo era ilegal, entendeu? Porque só se pode fazer Constituição quando alguém se nega a depor. No meu caso, eu estava preso e fui preso de novo. Eu estava preso na Suprema Corte 70, aqui em Brasília, e me prenderam de novo. Uma coisa assim, falei, extraordinária. Eu vou bater o recorde, né? Não só fui preso 3, 4 vezes, como fui preso, entendeu? Uma coisa... Por que me prender se eu estava preso? É só me deixar em casa na prisão. Não, mas tem que levar para o calabouço, tem que levar para Curitiba, tem que expor publicamente, tem que execrar publicamente, tem que humilhar, se for o caso, por algema e tal. Então virou, na verdade, uma coisa, quase uma inquisição, entendeu? Os fatos são esses, e o país já está se dando conta disso, basta olhar as pesquisas. E sobre o Lula, não tinha o Lula, houve alguma preocupação, houve alguma angústia mais? Não, eu conhecendo o Lula, né, conhecendo como eu conheço quem estava junto a ele, aconselhando tudo, eu sabia que o desenlace seria aquele. Acho que era necessária a resistência, foi correto, era necessário aquela manifestação, porque no limite nós temos que resistir. Eu sempre disse, resistir, lutar e combater, porque quando você fica numa situação como nós ficamos depois do impeachment, só nos resta a resistência, né? O que nós não podemos é baixar a cabeça e deixar de lutar, entendeu? E eu ponho em combate porque é necessário voltar às ruas do país. Esse país só vai mudar como eles deram o golpe. Deve servir de lição para nós como se muda o país. Com ampla mobilização popular, com o povo nas ruas, mas milhões, dezenas de milhões. Zé, quando se é preso injustamente, o que acontece? As pessoas, isso causa revolta. Certa vez você disse assim, a pessoa quando vai presa, ela não pode resistir a essa prisão, porque senão ela não sobrevive. Como é que você fez para sobreviver a isso? Não, porque quando eu cheguei na cadeia, um preso velho me falou o seguinte, não briga com a cadeia, Zé. Você brigar, começa a tomar remédio, começa a comer pouco, não vai descer para fazer academia, no pátio. Então, não briga. Você já está preso, está condenado. Faz os cálculos, começa a trabalhar. E aí me diz, aqui se chega, primeiro chora, depois chama a mãe, depois reza, e depois faz remissão, trabalha, estuda para sair. Faz os cálculos, vou ficar preso. Então, ouvi o conselho dos mais velhos. Né? Não briga com a prisão. Então, evidentemente, isso é uma metáfora, porque o ideal é não ser preso. Né? E prisão sempre é prisão, coisa horrível. Mas você, depois que está preso, você tem que transformar isso num instrumento de luta teu. Estudar. Eu procurei ler, li 100 livros, pesquisei mais de 30 livros desses 100, entendeu? Fichei livros. Infelizmente eu perdi no dia daquela manifestação dos coxinhos em frente ao meu apartamento da minha sogra, quando eu voltei para Brasília em 2017. Eu perdi um caderninho do Pronatec, eu tinha anotado todos os livros, tinha anotado livros pedir, tinha uma coisa para pesquisar,
endereço, telefone dos advogados, dos familiares, essas coisas básicas que o preso tem que ter, que não dá para guardar na memória, né? Eu perdi os livros, mas agora eu recuperei os livros que eu li aqui na Papuda, consegui recuperar. Eu vou acabar conseguindo recuperar, porque tem uma biblioteca lá, que eu mesmo fui um dos que organizei, né? E a biblioteca tem todos os livros lá que eu li, então uma hora eu vou poder ter acesso a todos os livros da biblioteca e vou ticar os que eu li. O segundo volume eu queria publicar aqui a bibliografia, mas eu vou fazer no segundo volume. Podemos encerrar? Com meus agradecimentos. Uma boa tarde para nós. Obrigada.